Era o ano de 1936. O mundo estava de olho. Os Jogos Olímpicos de Verão aconteceram em Berlim, na Alemanha. Essa foi uma época bem interessante da história. A Alemanha estava sob o controle do Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. A decisão de sediar os Jogos em Berlim tinha sido tomada anos antes, em 1931, antes de Hitler chegar ao poder. No entanto, em 1936, a situação política na Alemanha era bem diferente. Isso tornou as Olimpíadas de 1936 uma das edições mais controversas da história. Muita gente ao redor do mundo estava preocupada. O clima que antecedeu esses Jogos Olímpicos estava carregado de tensão e desconforto. O regime nazista já era conhecido por suas políticas opressoras e sua ideologia agressiva. Houve muitos pedidos de boicote aos Jogos de Berlim. Muitos países e atletas debateram se era certo participar de um evento organizado por um governo como aquele. Eles temiam que a participação pudesse, de alguma forma, legitimar o regime nazista. Apesar dessas preocupações, a maioria das nações acabou decidindo enviar seus atletas para Berlim. Foi uma decisão difícil para muitos. A Alemanha, por outro lado, viu as Olimpíadas como uma oportunidade de ouro. Eles queriam apresentar uma imagem específica para o mundo. O governo nazista planejou usar os Jogos para exibir o que chamavam de Nova Alemanha. Eles esperavam retratar um país forte, unificado, eficiente e pacífico. Queriam impressionar visitantes estrangeiros e jornalistas. Eles também queriam mostrar a superioridade da raça ariana. Tudo foi cuidadosamente planejado para sustentar essa mensagem. Os Jogos foram planejados para ser um grande espetáculo. Os preparativos para as Olimpíadas de Berlim de 1936 foram imensos e meticulosamente organizados. O governo alemão investiu pesado em novas instalações esportivas, incluindo o impressionante Estádio Olímpico. Eles deram uma geral na cidade, escondendo temporariamente sinais explícitos de suas políticas antissemitas. Eles queriam que tudo parecesse perfeito para os convidados internacionais. Esse desejo de projetar uma imagem impecável se estendia a cada detalhe, até mesmo aos itens comemorativos produzidos para os Jogos, como moedas especiais. Esses itens deveriam ser lembrancinhas, mas também peças sutis de propaganda. Para as Olimpíadas de Berlim de 1936, a Alemanha emitiu uma moeda comemorativa especial. Isso não era incomum. Os países sede frequentemente cunham moedas para as Olimpíadas. Essas moedas servem como recordações e ajudam a financiar os Jogos. A moeda olímpica alemã de 1936, no entanto, carregava um peso extra devido ao contexto. Ela era geralmente cunhada em prata, o que lhe conferia uma sensação de valor e importância. Havia diferentes valores, mas o mais comum era a moeda de 5 Reichsmarks. Ela foi cuidadosamente desenhada para refletir tanto o espírito olímpico quanto o orgulho nacional alemão, conforme interpretado pelo regime. O anverso, ou lado da frente, da moeda de 5 Reichsmarks geralmente exibia o portão de Brandemburgo. Este é um ponto turístico muito famoso em Berlim. Acima do portão de Brandemburgo, os anéis olímpicos eram exibidos com destaque. Os anéis são um símbolo universal do movimento olímpico, representando os 5 continentes habitados. A inscrição frequentemente incluía 11. Olympiade Berlim, 1936. Este lado da moeda tinha como objetivo conectar a Alemanha à tradição internacional dos Jogos Olímpicos. Apresentava uma imagem olímpica mais clássica e universalmente aceita ao mundo. O reverso, ou lado de trás, da moeda era distintamente alemão e refletia a época. Normalmente, exibia a águia alemã, um símbolo tradicional da força e soberania alemãs. No entanto, essa águia era frequentemente representada no estilo preferido pelo regime nazista. De forma crucial, abaixo da águia, a moeda trazia a suástica,
o símbolo do Partido Nazista. O valor, 5 Reichsmarks, e o ano também estavam presentes. A inclusão da suástica a tornava inconfundivelmente um produto da Alemanha nazista, ligando os jogos diretamente ao partido. Os materiais usados eram principalmente prata para as principais moedas comemorativas, o que aumentava seu valor percebido e durabilidade. O acabamento era geralmente de alta qualidade, já que a Alemanha se orgulhava de suas capacidades industriais e artísticas. As moedas deveriam ser bem feitas e esteticamente agradáveis, mesmo com seu simbolismo carregado. Cada detalhe, desde a nitidez das feições da águia até a clareza das letras, foi considerado. Essa atenção aos detalhes fazia parte do esforço maior de projetar uma imagem de eficiência e superioridade alemãs em todos os aspectos. O simbolismo da moeda olímpica de 1936 era muito deliberado e multifacetado. Para a Alemanha da época, era muito mais do que apenas uma peça de dinheiro ou uma lembrancinha. Era um outdoor em miniatura, carregando uma mensagem poderosa. Os anéis olímpicos no anverso deveriam sinalizar a participação da Alemanha na comunidade internacional e sua adesão aos ideais olímpicos, pelo menos na aparência. Isso era importante para um regime que estava se isolando cada vez mais por meio de suas políticas agressivas. Era uma tentativa de parecer normal. O reverso, no entanto, contava uma história diferente, mais voltada para o orgulho e a afirmação nacionais. A águia alemã, um antigo emblema nacional, foi cooptada para representar a força e o ressurgimento da Alemanha sob o domínio nazista. A presença da suástica ligava diretamente o evento olímpico ao partido nazista e sua ideologia. Para os alemães, a moeda deveria ser um símbolo de renascimento nacional e poder. Sugeria que a Alemanha era novamente uma grande força no cenário mundial, capaz de sediar um evento tão prestigioso com grandeza. Essa moeda era uma representação tangível da nova Alemanha que Hitler queria projetar. Simbolizava eficiência, ordem e força. As linhas limpas do design e o uso de símbolos tradicionais alemães, agora entrelaçados com a insígnia nazista, destinavam-se a evocar um sentimento de orgulho e unidade entre a população alemã. Era uma forma de dizer: olha só do que somos capazes. Os jogos, e por extensão a moeda, faziam parte de uma narrativa cuidadosamente construída de recuperação nacional e suposta superioridade após a humilhação da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes. Internacionalmente, a moeda, assim como os próprios jogos, tinha a intenção de impressionar e talvez até intimidar. O objetivo era mostrar que a Alemanha era uma nação moderna, capaz e poderosa. Enquanto os anéis olímpicos falavam de paz e amizade internacional, a águia e a suástica transmitiam sutilmente a natureza nacionalista e autoritária do regime. A moeda era uma peça pequena, mas significativa, no grande quebra-cabeça da propaganda, projetada para moldar percepções tanto internamente quanto no exterior. Era um lembrete de quem estava sediando os jogos e o que eles representavam. As Olimpíadas de Berlim de 1936 foram um enorme sucesso de propaganda para o regime nazista, pelo menos a curto prazo. Os jogos foram perfeitamente orquestrados para apresentar uma imagem de uma Alemanha próspera e poderosa. Atletas e visitantes ficaram, em geral, impressionados com a organização e as instalações. O regime conseguiu esconder temporariamente os aspectos mais brutais de seu governo, criando uma fachada de normalidade e hospitalidade. A moeda comemorativa desempenhou seu papel nisso, circulando como uma lembrança desse espetáculo cuidadosamente elaborado, uma pequena peça da grande ilusão. Esses jogos foram, em essência, um palco para a Alemanha nazista. Cada evento, cada cerimônia e cada item oficial de merchandising, incluindo a moeda,
foi projetado para reforçar a mensagem da supremacia ariana e do poderio alemão. O famoso filme Olímpia, de Leni Riefenstahl, imortalizou ainda mais essa imagem encenada. Os atletas alemães tiveram um bom desempenho, o que também foi usado para apoiar as alegações da propaganda. A moeda, com sua mistura de símbolos olímpicos e nazistas, encapsulou perfeitamente essa natureza dupla dos Jogos, um evento esportivo internacional sequestrado para fins políticos. Hoje, a moeda olímpica de 1936 é um item significativo para colecionadores de numismática, ou seja, de moedas e de memorabilia olímpica. Seu valor não é apenas monetário, é profundamente histórico. Para os colecionadores, possuir uma dessas moedas é como ter em mãos um pedaço tangível de um período muito complexo e sombrio. Ela representa uma interseção única da história do esporte e da história mundial. Essas moedas são procuradas porque contam uma história, um lembrete de como os ideais olímpicos foram manipulados para ganho político durante uma época muito turbulenta. A relevância da moeda vai além dos colecionadores, alcançando historiadores e estudiosos dos Jogos Olímpicos. Ela serve como um lembrete potente do contexto político das Olimpíadas de Berlim de 1936. Destaca os esforços de propaganda do regime nazista e as controvérsias em torno daqueles jogos. A moeda é um pequeno artefato, mas diz muito sobre a época, as ambições da Alemanha nazista e a relação desconfortável que às vezes pode existir entre esporte e política. Ela permanece um símbolo poderoso de jogos sediados sob a sombra de um regime totalitário.